Fala Mixer, quer dizer que você quer botar sua master super alta, não sabe que plugins usar? Pois é, eu sou Arthur Paranhos, o cara da Mix. Nesse vídeo eu vou te mostrar os plugins que você pode utilizar para deixar a sua master super alta e ainda tendo subgrave. Vamos nessa? Estou aqui no Logic com a música de pagode. Se você não gosta, só lamento, porque para essa aula agora é o que a gente tem aqui. E foi o último trabalho que eu fiz de masterização, botando aqui, batendo em torno de -7. Então vamos nessa? O que é que a gente pode ter de plugin para ter uma masterização, uma música super alta? Primeiro a gente tem que pensar em algumas coisas e ter em mente que a masterização alta não depende só da master, mas também depende da mixagem, depende da captação, da gravação, como foi feito. E também da música. Se a música tem uma produção musical, arranjo que não ajuda a você ter muito volume, a masterização nunca, mais grave isso aí, nunca vai fazer milagre, beleza? Então o que a gente tem aqui? Nessa master propriamente dita, que está aqui batendo, vou até deixar aqui no cantinho, ela está batendo -7, beleza? E temos aqui alguns plugins que ajudam nessa masterização dessa música. Vamos ver essa música aqui? Eu vou baixar aqui o geral para também não ficar muito alto aí, beleza? Vamos ouvir. O volume real agora. Volume real agora. Percebe que tem um surdo tutum, que está suando, ele não está achatado. Isso se dá por uma configuração aqui, que na verdade eu vou falar da importância desse parâmetro que tem que ser configurado da forma correta em vários tipos de ferramenta para poder você conseguir ter menos distorção ou não ter distorção nesse subgrave, beleza? Que são as maiores ondas. Então o que é que eu uso aqui, por exemplo, para a gente ter esse volume? Primeira coisa que eu preciso fazer, isso levando em consideração que a gente não está na mixagem e não está na captação, já captou, já mixou, é o que eu tenho. Inclusive essa gravação não é mixagem minha, mixagem de um amigo meu, Simão, que mixa pagode como ninguém, ele e o irmão, são irmãos gêmeos, e eles já tinham mixado, e o que veio é o que eu preciso masterizar e botar o mais alto com a melhor qualidade possível dentro da estética do estilo. Então a primeira coisa que eu coloco, pensando nessa questão de volume, que aqui eu tenho um equalizador de correção, de mid-side, mas não é o caso aqui agora. A gente precisa primeiro limitar os picos que sobram e que esses picos não vão, como é que eu posso dizer, fazer perder o punch. Como é que eu faço isso? Ouvido. Se lembra em outros vídeos? O ouvido é o mais importante. Então eu vou desabilitar ele aqui. Aí ó, essa menina devagarinho ela vai. Vamos olhar aqui, ó, no medidor do próximo plugin, que é esse equalizador. Então aqui nesse cantinho tem esse medidor. Vamos ver aqui sem o clipper quanto é que ele vai estar batendo aqui os picos, né? Aí ó, essa menina devagarinho ela vai. -1.8. Vou habilitar agora o clipper. Vamos ver quanto vai bater. Aí ó, essa menina devagarinho ela vai. Não passa de -7. Então eu ganhei quantos dBs aí, né? De espaço, de headroom, para poder a gente conseguir trazer essa música para cima. Porque se eu tenho aqui as ondas, né, aqui embaixo, porque ele só mostra metade das ondas aqui. Tá vendo esses picos aqui? Tudo que está em vermelho está sendo cortado.
e eu não perco punch. Pode fazer o teste aí, não acredite em mim. Faça o teste. Pega um clipper, lógico que cada clipper pode soar de forma diferente, porque são algoritmos feitos por pessoas diferentes de forma diferente. Então você tem que testar. Eu uso esse clipe aqui bastante, mas existem vários outros clipes que provavelmente outros vídeos meus aí vocês podem conferir. Se você quiser também, eu posso gravar um vídeo falando dos clipes que eu tenho aqui, testando eles e mostrando para ver o que é que funciona melhor. Dentro do clipe tem aquela questão do soft clip e tem a questão também do hard clip, que faz diferença também. Beleza? Então aqui eu ganhei um Head Drum. O que mais que eu tenho aqui de plugin que eu preciso utilizar para poder fazer a música soar alta? Um plugin muito importante também, um plugin de compressão multibanda. Então eu estou aqui com o Pro MB da FabFilter e esse aqui esse compressor multibanda, eu tenho aqui o subgrave sendo mais controlado. Como a região com maior energia é a região de subgrave, eu preciso conter essa região sem amassar, sem esmagar, sem deixar sem vida, para não perder o balanço, para não perder o punch. Então eu preciso que no pagode, por exemplo, ele sue tum, 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 e não suar tum, 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 matando essa sobra, esse sustain. Eu não posso matar isso. Então eu aqui dou uma controlada. Eu abro o ataque, abro o release. Release eu configuro de uma forma musical, de uma forma que eu deixo o instrumento ser comprimido e a duração dele que vai determinar o meu tempo de release. Então não existe número, existe uma questão auditiva e visual. Aqui nessa banda aqui, na banda 1 primeira, a gente pode observar que o quão ele comprime numa velocidade musical. Se você for ver, essa velocidade está de acordo com a ritmia da música. Então essa compressão dança com a música. Então eu preciso desse compressor para poder dosar um pouquinho. Aqui inclusive eu dei um ganho de 1 dB nessa região por estar comprimindo, então eu vou fazer com que essa região fique um pouquinho mais baixa, mas eu preciso desse subgrave nesse estilo de música. Outro plugin que eu também preciso estar utilizando é o compressor no Master Bus, para poder dar aquela cola, para poder fazer os instrumentos soarem mais juntos. Então, para não deixar coisas pulando para fora, fazendo assim, ativar meu limiter lá no final, ou meus limiters lá no final de uma forma que prejudique. Beleza? Se eu quiser ouvir o que o compressor está atuando aqui, eu posso clicar nesse botão aqui, Delta. Ele também está configurado com High Pass, né? Acima de 100, então o que está embaixo dele não ativa tanto o compressor. O que a gente tem mais aqui? Aqui são só... Esse plugin aqui é fantástico. Eu uso ele para gerar harmônicos em determinadas frequências aqui, para poder, como é que eu posso dizer, o áudio que está ali embaixo, a massa sonora que está ali embaixo, que dá essa percepção auditiva também de muito volume, eu gosto de gerar harmônicos para poder preencher esse espectro. Então eu tenho lá os picos sendo controlados, esses picos, né? E ao mesmo tempo a massa sonora de baixo, ela está mais gorda, ela está mais cheia, com mais harmônico. Então essa densidade faz a gente ter uma percepção auditiva de volume maior do que se a gente não tivesse esses harmônicos. Então para isso eu uso esse Michelangelo, que é fantástico. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu uso. Tem esse Spectre aqui também. Tenho usado ele para gerar harmônicos nas frequências que eu decido, com o tipo de algoritmo que eu quero. Então isso aqui vai trazer esses harmônicos que vai deixar a música mais gorda, com um volume maior. Aqui, como eu tava achando nessa masterização, os agudos muito ásperos, né? Porque eu puxei agudo aqui. Deixa eu ver se eu puxei agudo aqui. Puxei meio dB aqui também, de agudo. Deixa eu ver se no multibanda eu puxei 0,26 dB, então pouca coisa. E aí eu usei esse simulador de fita, puxando bastante aqui o ganho, porque ao contrário de quem pensa, o primeiro botão não necessariamente é o ganho. Aqui nesse caso, o ganho é aqui no Reproduce. Então ele vem aqui por padrão, e eu aumentei até o máximo,
para poder ele chegar aqui perto do vermelho. Se fosse pelo padrão, estaria mais ou menos aqui. E por que eu puxei? Para poder haver também uma compressão de fita. A fita tem esse poder de quando você injeta muito sinal, ela tende a comprimir, beleza? O sinal no caso. Então, eu estou aqui comprimindo, além de que essa fita e essa configuração que eu fiz nesse plugin está dando uma maciada nos agudos. Tirando que ela tem uma coloração muito bonita também. O que mais a gente tem aqui? Tem esse plugin, que ele vai gerar harmônicos também. Eu fiz até uma equalização aqui, botando muito agudo. Esse plugin, ele gera uma saturação, ele gera harmônicos, ele gera uma compressãozinha no áudio que faz uma diferença no timbre, principalmente nos médios, que eu gosto bastante. E eu descobri esse plugin através de outros caras que eu sigo lá da gringa, que são muito bons masterizadores e mixadores. E quando eu peguei esse plugin, que eu comecei a usar, eu falei, caramba, isso aqui tá quase em todas as masters aqui, porque ele faz um diferencial absurdo. Então ele vai gerar também essa massa sonora embaixo. Aí ó, essa menina devagarinho ela vai embaixo, ela vem por cima, sentando em cima. Perceba que ele também traz harmônicos ali na região de subgrave, e esse grave, essa marcação, esse surdo do pagode fica inclusive mais gostoso e mais bonito. O que mais que eu tenho aqui para volume? O Oxford Inflator, ele vai gerar também harmônicos através desse botão aqui. Tem outras configurações aqui que eu não venho ao caso. E através desse plugin eu também faço o som que está embaixo receber esses harmônicos e consequentemente ficar mais gordo, ficar com a sensação de volume mais alta. Vamos ouvir aqui? E aí eu vou conseguindo volume. Aí depois, o que é que a gente tem aqui? Eu uso 2 limiters, a depender. Pô, 2 limiters? Na verdade não, mentira. Eu uso 3 limiters. Às vezes eu já tive trabalho que eu usei mais do que 3. Mas aqui o que é que eu estou usando? Eu estou usando esse Elephant da Voxengo, assim que você preferir. Ele é muito transparente, mas você tem que saber usar o algoritmo certo. Você vai ter que testar, vai ter que ouvir, beleza? Sempre ouvindo como eu falo. E aqui nesse caso eu também mexi em configurações nele aqui para soar de forma melhor. Como não é um vídeo ensinando como mexer nele, não entra o caso aqui, mas não é só botar ele, empurrar o gain aqui e ele vai fazer milagre, não vai fazer milagre. Então tem que aprender a configurar, você tem que aprender a ler os manuais dos plugins, ou se você tem preguiça de ler os manuais, você tem que assistir os tutoriais desses plugins no YouTube, certo? De preferência alguns, não só de uma pessoa, a não ser que essa pessoa fale tudo do plugin, o que é muito difícil também, né? Tudo você vê mais no manual, então eu acabo assistindo 2, 3, 4, 5 vídeos sobre determinados plugins que eu acho que eu preciso dominar bastante os recursos, principalmente o limiter, que todo mundo pensa que é uma ferramenta simples, mas o limiter ele não é uma ferramenta simples, e limiters que não tem muito parâmetro para ajustar, você só vai conseguir usar ele na sua música numa questão de sorte, porque os parâmetros dele já pré-definidos, ele vai ter que dar sorte em funcionar na sua música, no seu contexto. Então isso é muito difícil, então você vai ter que ficar brincando na sorte. Quando você pega uma ferramenta que tem mais recursos, que você pode regular, você domina esses recursos, você sabe a diferença sonora que vai acontecer na sua música, você consegue utilizar esses plugins, na maioria dos casos, e configurar da melhor forma. Você não fica limitado a botar um e esse aqui não funcionou, aí bota outro não funcionou, esse aqui funcionou um pouquinho, e vai ficar toda hora mudando de plugin. Quando na verdade você pode ter alguns plugins com ferramentas que você possa fazer as regulagens, e para isso as regulagens você precisa saber que ferramentas são essas, que parâmetros são esses que os plugins precisam ter. Então não é algo só de, o plugin tem um monte de parâmetro aqui, e é esse aqui o que é melhor. Não, você precisa entender o que cada plugin pode oferecer, os parâmetros que ele precisa ter e os parâmetros que você pode utilizar ao seu favor. Então, seguindo aqui, esse aqui é um limiter,
E eu tenho mais outros dois limiters que estão aqui no Ozone 11. O primeiro é o Vintage Limiter, no algoritmo aqui de Analog, dando aqui menos 0,5, só para dar uma beliscadinha, beleza? E o Maximizer, que é aquele, ele faz meu true peak de saída, que é um controle para não passar de um teto, em menos 0,2, e eu estou dando ganho aqui utilizando esse algoritmo aqui. Então vamos tirar os dois limiters. A gente pode ver que sem os limiters, a gente está batendo aqui menos 15. Vamos tirar os outros ali? Vamos desabilitar esse standard clip, o compressor multibanda, o compressor, o Michelangelo, o Spectre, o simulador de fita, o The God Particle e o Oxford. Então eu tenho uma mixagem aqui, que tem alguns plugins aqui que estão timbrando, mas não vão dar esses dBs significativos, né? E aí eu tenho esses aqui, que vão gerar algum volume. Então de menos 20, a gente vai para... menos 15, e de menos 15 com os três limiters. Aonde é que eu chego? Nesse momento deu menos 6 aqui, mas na verdade está menos 7, porque aqui só está no refrão. Como está alto, ele está levando em consideração só o refrão. Como esse LUFS aqui em long term é uma média da música toda, então as partes mais baixas da música é que vai dar essa média que vai bater em menos 7, que foi o meu objetivo. Então, a gente tem aqui até menos 7, de menos 15 até menos 7, a gente tem o quê? A gente ganhou 8 dBs de ganho, só com os limiters. Então aqui eu tenho 3 limiters fazendo esse trabalho. Vou botar aqui para vocês verem quanto eles estão tirando, ou melhor, quanto está colocando, né? Aqui eu estou tendo uma redução de ganho que está batendo mais ou menos menos 5, né? O de cá dando umas beliscadas só, e no Maximize aqui uma média de menos 4 e menos 3,8. Então é basicamente isso aqui que eu uso de plugin para ter volume muito alto, né? Distorcendo um pouco, porque se você não percebeu aí tem distorção sim, porque menos 7 é um volume muito alto, mas a gente consegue ter um resultado bacana diante do que o cliente espera. E existe uma configuração muito importante nos limiters que as pessoas não têm noção, que é o release. Nesse caso aqui desse limiter, é esse caractere aqui, beleza? E no elefante, ele vai estar exatamente aqui nessas configurações. Aqui é uma coisa mais complexa, então não existe só um botão de release, existe uma configuração de várias coisas aqui para poder dar essa configurada no tempo de liberação do release, ou no tempo de liberação do limiter, para poder a gente conseguir um resultado bacana. Se o limiter estiver inadequado para a música, ou limiter não, desculpa, se o release estiver inadequado para a música, seja no compressor, seja no limiter, você vai ter distorção. E é com o release que você resolve isso, sendo que, a depender de como você mexe no release, você vai sacrificar um determinado ganho de volume para você também não ter tanta distorção. Então, não existe almoço grátis, né? Você faz uma coisa e tem que abrir mão de outra, e é assim. Se você tiver interesse em aprofundar mais em mixagem, masterização, aí embaixo tem um link com meus cursos, você pode entrar lá, com certeza você vai gostar. E se você curtiu, dá um joinha para mim, compartilha com alguém que você acha. Se tiver qualquer dúvida, manda a dúvida aí embaixo, que eu vou, se eu não responder aqui, que pode acontecer de eu não responder aqui embaixo, é porque eu pego determinadas dúvidas, anoto no meu checklist de conteúdo, que vai se tornar outros vídeos, seja no YouTube,
seja em algum próximo curso meu, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.